Graças e paz, meus amados irmãos, estamos mais uma vez reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos ao Senhor, quem tem nos concedido a tecnologia, mas também rogamos ao nosso Deus que Ele abrevie esses dias e que nós possamos não só desfrutar da palavra do Senhor, como estamos fazendo de forma remota, mas também desfrutar da presença e da comunhão dos amados irmãos. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar tecendo comentários, fazendo perguntas no chat aqui do YouTube e bem como também no nosso grupo do WhatsApp. É importante lembrar os irmãos que estejam compartilhando pedidos, agradecimentos de oração, na certeza de que o nosso Deus ouve as nossas orações. É também importante lembrar que os irmãos estejam também orando por isso, do jejum convocado pelo conselho da nossa igreja para o próximo sábado, dia 29. Momento este que a igreja estará orando ao nosso Deus por esses dias tão difíceis, que o Senhor também nos dê a capacidade de estar atendendo plenamente a santa convocação do Senhor. Meus amados irmãos, nós hoje vamos estudar, como bem falamos, de forma intercalada. Nós continuamos os Salmos no primeiro momento, a partir do livro 2, Salmo 42, Salmo 43. Depois intercalamos com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta esta, a carta do apóstolo em sua primeira prisão em Roma. E agora nós vamos vislumbrar acerca de um dos profetas menores, iniciando por Oséias. Profetas menores, esta expressão que nada tem a ver com a questão teológica desses profetas, mas sim com o quantitativo de escritos, de versículos, de capítulos, enfim. Então, são 12 profetas menores e são verdades preciosas da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, mas antes de nós iniciarmos, vamos ter uma breve palavra de oração, rogando ao Senhor que Ele nos ilumine com através do seu Espírito para entendermos a sua santa palavra. Oremos ao Senhor nesse instante. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos reunidos de forma remota. Ó Deus, tem misericórdia de nós, abrevia esses dias, para que nós possamos, ó Deus, estar juntos, ouvindo a Tua palavra, também desfrutando da companhia, da comunhão dos irmãos. Abençoe cada família. E agora, Deus, o que nós pedimos é a iluminação do Teu Espírito para o entendimento da Tua palavra, para a compreensão de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se há algo difícil, não só para os nossos dias, mas para a sociedade, para o indivíduo, é a concepção de fidelidade. A fidelidade não só em relação às suas relações conjugais, relações interpessoais, seja no trabalho, enfim, mas também a relação de fidelidade consigo mesmo, com os seus princípios, com valores e principalmente fidelidade ao Senhor. E é nesse sentido, é nesse contexto, é nessa concepção que temos este livro do profeta Oséias, que quer dizer salvação, ó Deus, ou Deus salva. E este livro ele vem com esta proposta de demonstrar a infidelidade, a incredulidade, a idolatria, a imoralidade do povo do Senhor. Ele está dentro de um período por volta de 721 a.C., antes ali do profeta Amós. Ele também vem com uma proposta de ser antes da invasão dos assírios a Samaria,
e Samaria também é fruto da imoralidade do povo do Senhor. E nós vemos então que esta é a concepção deste profeta. É considerado também este livro um sermão prático, ou seja, porque não propriamente serão as palavras do profeta que será a forma de Deus a comunicar ao seu povo, mas sim uma ação do profeta que Deus então comunicará a verdade a este povo. Nós vamos ver hoje, do capítulo 1 até do verso 1 até o verso 1 do capítulo 2, principalmente acerca desta simbologia da infidelidade do povo, deste casamento do profeta Oséias com Gomer, uma prostituta, e isto para simbolizar a infidelidade do povo a Deus. Mas vamos então começar verso a verso, como sempre fazemos, e entendendo a palavra do nosso Deus. Oséias capítulo 1, verso 1, assim diz a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aqui ele nos traz duas concepções importantes. Primeiramente, há um oráculo, ou seja, as palavras, aquilo que será revelado ao povo, não veio de elucubração humana, não veio da mente humana, mas da parte do próprio Deus. A palavra Senhor que está sendo utilizada é justamente o Deus da aliança, e isto é fundamental, pois ele vai trabalhar este conceito de fidelidade de Deus, apesar do povo. Uma outra coisa importante é que a concepção aqui é tentar mostrar que, embora este povo esteja dividido, e aqui Reino do Norte, Reino do Sul, Judá, Israel, é tanto que ele cita aqui os nomes dos reis, demonstrando a linhagem de Davi e uma linhagem de Jeroboão, que na verdade aí será uma geração inteira fiel ao Senhor. Ele vem então traçar essa concepção de que este reino está dividido, mas haverá um tempo que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor unirá todo o seu povo. Então ele inicia dessa forma, com um oráculo, nos colocando a par dessa situação da divisão do povo. E no verso 2 ele vai dizer: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos por prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Aqui então é interessante porque normalmente nós pensamos em um profeta que vai trazer justamente juízo da parte do Senhor, ou seja, exortação, admoestação, mas com palavras. Mas nesse sentido é diferente. A exortação, a denúncia que o profeta vai trazer desta infidelidade vai ser com um exemplo, ou seja, o sacrifício deste profeta para que Deus simbolize a relação do seu povo com o próprio Deus. Então, ele vai falar através de si mesmo, através do seu próprio exemplo de um sacrifício, casando-se com uma prostituta. E, na verdade, a concepção aqui de prostituta ou prostituição não tem a ver com aquilo que nós já pensamos de forma direta. Pessoas que vendem o seu corpo para sobreviverem, enfim, nesse sentido.
Mas a prostituição na Bíblia ela tem a ver com dois aspectos. Primeiramente, a idolatria, ou seja, aqueles que abraçam uma outra fé que não seja no Deus verdadeiro e que adoram a outros deuses, estes são prostitutos. Pessoas que são infiéis, sejam seus cônjuges, sejam também ao próprio Deus, também são prostitutos. Então, a concepção de prostituição aqui tem a ver com idolatria e infidelidade. Mas um conceito aqui importante que ele utiliza, e nós poderíamos pensar nisso, é como o Senhor pede a este profeta para pecar. Na verdade, tomar por prostituta, tomar uma prostituta como esposa era um pecado somente, era proibido somente aos sacerdotes. Mas, por exemplo, Salmão, que ele vai ter também por prostituta, né, Raabe, que está na genealogia de Cristo, também foi um casamento. Então perceba que aqui nós não vamos tecer no sentido de julgarmos esta concepção, mas sim o princípio que o Senhor quer estabelecer para o povo. Ou seja, ele quer falar através de um ato que não seria o correto, para que o povo entenda o tamanho do seu problema, o tamanho do seu pecado. Então ele vai tomar essa mulher por prostituta. E o que é importante aqui salientar nesse texto é que esta mulher não era casta e depois se tornou prostituta. Não, ele vai contrair o matrimônio com uma mulher prostituta. Ou seja, a simbologia aqui é o povo de Deus que foi chamado pelo Senhor, e aqui nós não estamos falando da concepção antes da queda, mas sim a nação, o povo do Senhor, chamado desde Abraão, enfim, é chamado na idolatria, é chamado na infidelidade. Então é o Senhor que vai santificando esse povo. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, esta mulher, ela é tirada desta sua vida de prostituição e agora ela terá um casamento. E nós vamos observar ao longo deste livro como será a relação deste profeta com esta mulher. Mas nesse início, então, ele fala desse oráculo, verso 3 até o verso número 9, ele vai falar agora sobre a infidelidade do povo, esta simbologia. Vai dizer assim o texto: Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diablim, e ela concebeu e lhe deu a um filho, e disse-lhe: O Senhor pôs-lhe o nome de Jezreel. Aqui, quando ele fala de Jezreel, justamente é uma cidade e que é tomada essa cidade, e nós vamos perceber que aqui é devastação, a concepção então de que esse nome se refere a uma ideia de que o Senhor terá castigo, porque ele vai dizer: porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E farei cessar o reino da casa de Israel. Então, 3 filhos ele terá com esta mulher. E os nomes desses filhos simbolizam aquilo que Deus fará para com o seu povo.
Percebe que a palavra Senhor aqui é sempre o Deus da aliança. E eu trabalhei isso na pregação do domingo passado, acerca de Ruth, e aqui volta, na verdade, nós temos essa ideia de que o fato de sermos povo de Deus, filhos da aliança, não nos isenta de sermos admoestados, castigados pelo Senhor. Muito pelo contrário. No verso 5 ele vai dizer: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceder e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias. Perceba que sempre é o Senhor que vai até Oséias e diz: olha, o nome será este. E lembrando sempre que o nome, não só ele tem uma conotação de ser o nome natural, mas sim ele vai estabelecer aquilo que a pessoa, na verdade, seria, ou o seu propósito. Então, o nome dessa filha vai ser, pôs-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. A concepção aqui, nós temos que compreender isso, porque senão poderíamos tomar Deus, né, por mentiroso. Não é Deus voltando atrás quando ele derrama da sua graça. Vamos entender isso, certo? Nós temos que compreender a imutabilidade de Deus, e nessa imutabilidade ele tem uma mobilidade. E então ele está pensando nesse sentido circunstancial, ou aquela geração não vai desfrutar da benevolência do Senhor. Então aqui não é Deus tirando o conceito eterno, de vida eterna do povo e depois dando novamente isso. Não. Mas é Deus concedendo do juízo a uma geração, devastação a uma geração, e depois prometendo aos remanescentes, prometendo ao seu povo restauração, redenção, vida eterna, nesse conceito que ele trabalha. Verso 7, ele vai dizer: porém, a casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Aqui ele está dizendo que o povo de Israel não será salvo, mas o povo de Judá sim será salvo. Aqui ele fala da linhagem de Davi. A concepção aqui é dizer que a salvação vem através da linhagem de Davi. Não que a nacionalidade, ou a tribo, ou Israel, ou Judá, tenha concepção de salvação, mas os descendentes, os da linhagem de Davi, aqueles que então esperam o Messias, esses sim serão salvos. Versículo número 8, ele vai dizer, depois de haver desmamado a desfavorecida, concedeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei
o vosso Deus, nem eu serei o vosso Deus. O Senhor aqui é como se ele estivesse se afastando do seu povo e negando este povo. Perceba que aqui ele está fazendo uma distinção entre a concepção natural de povo de Deus e a concepção espiritual de povo de Deus. E também aquilo que nós já falamos, uma negação momentânea acerca desta mobilidade de Deus, mas não negando planos eternos. Isso é muito importante para a compreensão. Mas quando ele chega no verso 10, e o tempo inteiro nós vemos que não há ação humana, que não há mérito humano, que o povo sim merece ser castigado, merece ser punido, o povo incrédulo, o povo idólatra, o povo então está em pecado, está em infidelidade, mas mesmo assim o Senhor é gracioso. Acompanhe comigo a partir do verso 10 até o verso de número 1 do capítulo 2. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar, e acontecerá que, no lugar aonde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus, do Deus vivo. Aqui ele remonta a Gênesis 12, 1 e 3, a promessa a Abraão, e justamente ele fala desse número de Israel. Ou seja, não é o israelita natural, mas é o israelita espiritual. Há os eleitos do Senhor nesse sentido. E para estes, eles não serão chamados não povo de Deus, mas povo do Deus vivo. A concepção aqui do poder do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Verso 11 vai dizer, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Percebe que aqui, então, ele fala da unidade, Deus promovendo a unidade do seu povo. A concepção, então, aqui, de que esse povo terá, então, a ideia de sobre si uma só cabeça, e aqui a ideia de Cristo, e subirão uma terra, porque grande será o dia de Jezreel. Grande será o dia de Jezreel. Aqui ele não fala mais dessa devastação ou deste castigo, mas ele fala que agora então essa terra também será fértil. Claro que aqui também ele fala sobre o juízo, porque aqueles que não são do Senhor, eles terão juízo. No verso 1, ele vai dizer, e encerrando o verso 1 do capítulo 2, chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Percebe agora, não é mais não meu povo, não é mais desfavorecida, mas é agora favorável do Senhor. Aqui então é demonstrado a graça de Deus. Em nenhum momento nós vemos um testemunho de arrependimento, de mudança, mas é Deus então, através da simbologia deste casamento, mostrando algo fundamental. Vocês
são infiéis. Vocês não merecem a minha graça. Os encontrei em um estado de prostituição, de miséria, de pobreza, de nudez, de escuridão. Eu os tirei desse estado. Eu os limpei, eu os sarei, eu os purifiquei. Mas ainda houve um momento que vocês me traíram e voltaram para o estado de pobreza, de miséria, para o estado de escuridão. Mas quando vocês resolveram me trair, eu os comprei de volta para mim. Percebe, meus irmãos? Nós fomos comprados pelo Senhor, apesar de nós mesmos, apesar de nossa infidelidade, apesar de nossa incredulidade, apesar de sermos outrora idólatras, mortos em delitos e pecados. O Senhor ainda assim cuida de nós, tem misericórdia de nós e nos agracia, sobretudo, com a salvação através dos méritos de Cristo. Meus amados irmãos, há algumas lições que precisamos extrair acerca dessas verdades tão preciosas que nós estudamos hoje. Primeiramente, nós sempre devemos ter este olhar para nós mesmos. Não achemos que, de fato, somos alguma coisa. Porque se somos algo valioso perante Deus, isso se deve aos méritos do Senhor. Somos porque Cristo, na verdade, nos tornamos porque Cristo fez algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele purificou, remiu os nossos pecados. Então, a primeira lição que podemos extrair: sempre nos lembremos o quanto somos fracos, frágeis, pecadores e o quanto carecemos da graça do Senhor. Uma outra coisa que precisamos refletir acerca desse texto é justamente da gratidão ao Senhor. Ter um coração grato ao Senhor. E aí, a gratidão, ela está relacionada com a fidelidade. É impossível você ser grato a alguém e não ser fiel a esta pessoa. E a fidelidade ao Senhor vem através da santificação. Precisamos constantemente ler a palavra do Senhor, estar em oração, estar em vigilância acerca dos nossos atos. Percebe? E uma outra lição e última lição é que, olhando para o Senhor, isso nos traz alívio, consolo, descanso. Sabemos que, por exemplo, momentos como este não está sendo fácil vivermos. É doloroso não estarmos juntos. É difícil também a concepção financeira de muitas pessoas, de desemprego, enfim, insegurança. Mas Deus é o Deus da aliança. É o Deus que promete. É o Deus que é fiel para cumprir. E Ele cumpriu em Cristo Jesus. Ele nos garantiu vida eterna, salvação e podermos para todo sempre viver para o louvor da sua glória. Meus amados irmãos, Deus assim nos abençoe e nos faça compreender sempre a sua palavra. Vamos orar encerrando esse momento? Oremos. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra nos demonstra o quanto somos pecadores, fracos, infiéis. Muitas vezes, Senhor, negamos a ti,
buscamos, Senhor, adorar o que não se deve adorar, mas, ó Deus, trabalha o nosso coração, nos dirige, nos exorta, nos conforta, nos consola, nos anima, nos molda conforme a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar e que nos garantiu vida eterna, para a honra e glória do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.